Alô, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. É com grande expectativa, Alfredo, que nós estamos dando início a mais um episódio do Parabolando Podcast. E hoje é a abertura do, Alfredo, sexto selo, Alfredo. Ai, ai, ai. Ai, 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 Alfredo. Olha aí. Rapaz, eu tô ansioso para ter a oportunidade, né, de participar da abertura desse sexto selo, lendo aqui a Bíblia. Lendo aqui, viu? É bom deixar claro. Tá bom? Pessoal, não deixe de compartilhar o nosso episódio, que está sendo maravilhoso. Eles estão todas as segunda-feiras no ar, às 8 horas da noite, horário aqui dos Estados Unidos, e às 21 horas, horário aí do Brasil. Estamos no Facebook, YouTube, Instagram, também estamos na radiowaibo.com lá no Japão, comunidade brasileira abençoada lá, tendo a oportunidade de, né, estar aí assistindo e ouvindo o Parabolando Podcast. E hoje, Alfredo, olha, sem mais delongas, sem conversa fiada, vamos direto. Mais uma vez, obrigado por você estar conosco. Agradeço. E olha, já vamos abrindo o sexto selo. Pronto. Tá? Porque nós, né, semana passada nós falamos sobre o quinto selo e hoje é o sexto selo. Alfredo, nós vamos conseguir falar sobre o sexto selo hoje, não vamos, Alfredo? Vamos. Então pronto, fechou, pronto. Vamos começando então. Ó, atento aí, ó, compartilhe, dê seu joinha, faça o seu comentário e se você não é inscrito ainda, ó, se inscreva no canal para que você possa estar recebendo os nossos conteúdos. E também temos o presente diário, o nosso devocional aí, né? Muito bom, muito bom. Tá bom? Beleza? Então tamo junto. Alfredo, a palavra é contigo. Vamos lá então. Bom dia, uma boa tarde e uma boa noite a todos. Vamos então continuando aqui no capítulo 6 do livro de Apocalipse. E nós vamos começar então do versículo 12, que é a abertura do sexto selo. Uau! Onde diz o apóstolo João: olhei enquanto ele abria o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro, como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira sacudida por um vento forte deixa cair seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os chefes militares, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Pois é vindo o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Uau! Traduzindo, uma catástrofe, Uma né? catástrofe. Uau! Então, antes de nós começarmos a falar dessas coisas que vão acontecer aqui, essa interpretação aqui, ela é dada, como no Apocalipse inteiro, pelo menos 3 tipos de interpretação as pessoas usam. Sim. Uns usam a interpretação literal, mais literal. Outros entendem o Apocalipse inteiramente como simbólico. Uhum. E tem uma terceira via que entende o Apocalipse e essas passagens aqui, principalmente, como analógicas. O que é uma interpretação analógica? O que é? Explica aí, por favor. Então, eles têm um meio termo entre o simbolismo total e o literalismo total. Então, eles dizem que, por um exemplo, quando João escreve, ele costuma dizer assim: olhei, vi, ouvi e escrevi. Sempre assim, né? Então, o que diz nessa linha de interpretação é o seguinte: João estava vendo coisas do final dos tempos. E coisas que não existiam na época de João. Ok? Então, por um exemplo, se João fosse olhar as coisas que estivessem acontecendo, uma guerra no século 21 agora, sim, e ele visse aviões, bomba atômica, sim, helicópteros, como é que ele ia escrever isso para aquele povo de lá? Uhum. Então ele olha, ele vê todas essas coisas, mas não tinha sido escrito, não tinha sido inventado ainda o avião nem nada, né? Porque
a profecia é o seguinte, no tempo, visão no tempo, para Deus não tem problema, porque Deus é o dono do tempo, ele criou o tempo, então não tem problema dele falar mostrar para uma pessoa o que vai acontecer lá no futuro, coisas que ainda não foram inventadas. Sim. E essa pessoa tem o Espírito Santo tem que guiar ela, porque ela tem que pegar e colocar em escrito para todas as épocas entenderem. Uhum. Então, aqui quando ele no versículo 12 ele diz, olhei e vi enquanto ele abria o 6º selo. Houve grande terremoto, o sol tornou-se negro como saco de silício e a lua tornou-se como sangue. Essa profecia também está lá no profeta Joel. Tá, do sangue, no capítulo 2, uhum. Lá no versículo 30 do livro de Joel, diz assim, mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Ok. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião, isso lá em Israel, e em Jerusalém, lá, haverá livramento, assim como o Senhor disse, entre os restantes que o Senhor chamar. É o restante de Israel, que nós vamos ver nos próximos capítulos aqui, o remanescente. E como diz a palavra de Deus, ainda que o número do povo de Israel seja como as estrelas do céu, só o remanescente que será salvo. Inclusive, já vamos falar um negócio, hein? No próximo episódio, nós vamos estar falando sobre os 144 mil. Uhum. Gente, aguarde, hein? Só para dar um toquezinho para você aí. Quem são eles? Quem são os 144 mil? Isso é uma pergunta que muita gente faz e olha, no próximo episódio nós estaremos aí. Estaremos falando sobre eles, com certeza. Tá? Mas hoje ainda estamos no 6º selo. Exatamente. Então, como ele diz aqui que houve um grande terremoto, essa palavra no grego é sismos, que é um cisma. Cisma, abalo sísmico. Abalo sísmico, não é? Uhum. Que pode ser causado tanto por algo natural, um deslocamento de uma placa e dá o abalo sísmico, ou, como se diz, um grande balanço, um grande abalo, pode ser causado também por uma bomba atômica. Ok. Uhum. Então, os que defendem a linha da interpretação analógica, eles dizem, pode ser que esse terremoto e o sol tornar-se negro possa ser fumaça causado... de bomba. Então. E a lua em sangue, que é o que vai aparecer quando acontecer isso. Sim. Então, o que eles dizem? Na verdade, o que se sabe de bomba atômica hoje é só teoria, porque nunca ninguém experimentou como está a tecnologia hoje ainda. Hoje, exatamente. Hoje são só como é que eu falo? Campo de provas, né? Mas a última bomba faz quanto tempo, né? Que foi em 1945? Em Hiroshima e Nagasaki, né? Hiroshima e Nagasaki. Então isso faz quanto tempo, né? Que aconteceu os 80 anos, né? Vai fazer 80 anos agora, né? Exatamente. Em 2025 vai fazer 80 anos. Então, quer dizer... O que aconteceu, qual foi o efeito? Imagine o que aconteceu em 80 anos, a evolução tecnológica em 80 anos, o que uma bomba hoje poderia fazer. Então, o que os defensores dessa linha dizem é justamente isso. Eles dizem, olha, a bomba atômica, quando ela é lançada, né, e ela entra na atmosfera, ela compressa. Porque na realidade ela não explode no chão, ela explode no ar, né? E ela comprime ali a estratosfera. Sim. Aonde quando entra na atmosfera e comprime ali toda aquela água, ela se torna em gelo. Por isso que diz que vai cair água, gelo e fogo. Uhum. Mas nós já vimos cair gelo e fogo também no tempo de Moisés, quando não havia bomba atômica, né, no Egito. Sim. Né? Então, pode ser que sejam as duas interpretações, nós não sabemos. Ok. Uhum. Né? Mas pode ser um fenômeno natural que estará acontecendo mesmo. Sim. Ou algo provocado por guerra, porque veja que o cavalo vermelho veio tirar o quê? A paz da terra. E houve guerra, houve muita morte. Uhum. Né? Então, nós vemos aqui esse abalo que teve. Uhum, né? okay. E então, toda essa fumaça que fica no ar, a pessoa não vai ver o sol se torna em trevas, escuro. Porque é a questão do terremoto, né? Você que está nos ouvindo aí, eu não sei se você, alguém que você conhece, teve a oportunidade de participar de um terremoto, de estar... O pastor já esteve, né? Exatamente, de estar num terremoto. Eu estive no terremoto do Nepal, que aconteceu dia 25 de abril, né, de 2015.
tá? A 5 minutos para o meio-dia, né? Ali aconteceu, né, um grande terremoto e eu estava ali presente. Então, o terremoto é algo assim que, olha, não dá para descrever. É terrível. É difícil. E aqui está dizendo de algo, né? Você imagine só, né? Um terremoto. Ele fala assim que é um grande, né? Um grande terremoto. Né? E aí diz: as estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira sacudida por um vento forte deixa cair os seus figos verdes. A interpretação para estrela aqui é meteoro. Tá, ok. Né? Porque tudo no Antigo Testamento era chamado de estrela. Meteoro, cometa, tudo é estrela. Sim. É chamado de estrela. E então, alguns dizem que são meteoros, e a linha analógica diz que quando você vê a bomba caindo, quando você vê despedaçando no ar e caindo, ok. parece a figueira sendo sacudida, o figo parece estrela caindo. Então João pode ter visto e ter entendido que foram estrelas caindo. Seria como estilhaços, exato, né? Exato. Ou meteoros caindo, entrando na atmosfera, ele explode. Quando entra na atmosfera, ele explode, e aí como estrela cadente. Exato. A visão que se tem é de estrelas caindo, né? Por isso que a linguagem aqui fala de estrelas, né? Sim. Sacudida pelo vento forte, deixa cair seus figos. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Então, também os que defendem a linha analógica dizem que é um efeito da bomba, que ele comprime a estratosfera. Sim. E quando o ar volta, ele volta dessa maneira, parece um pergaminho que se enrola, né? Quando pressiona o ar, né? Então, mas também pode ser devido a todos esses abalos que vai haver. Porque muitas coisas aconteceram, né? Recentemente aconteceu aquele negócio do submarino, né? Daquele pessoal que foi tentar visitar ali os destroços do Titanic. Então, no passado, quando foi escrito isso aqui, até pouco atrás, não se usava a palavra implosão. Exato. Veja bem, então, quer dizer, uma explosão para dentro. Você imagine uma implosão, ela não causa estilhaços, ela implode, é ao contrário. É ao contrário para dentro. Então, uma coisa que não estava, né? Como é que você diz? Então, está aqui falando aqui de quê? De uma coisa que enrola, né? De uma coisa que... um pergaminho. O céu parece que fez assim, né? Então, João estava escrevendo aquilo que ele viu. Ele falou, eu vi, e o céu fazia assim. E ele pergaminho era uma coisa que ele tinha, ele sabia. Ele podia dizer para a pessoa o que parecia, né? Ó, eu vi, o céu se enrolou, aí ele dizia assim, ó, como? Parecia um pergaminho se enrolando quando eu olhei. Né? Então parecia... São abalos, né? E como é que montes e ilhas foram movidos de lugar? É o que acontece. Exato, o que acontece, você vê, quando tem terremoto e essas coisas. Eu me lembro onde eu estava, né? A TV estava aqui, né? Depois, quando eu cheguei na casa onde a gente estava, que a gente saiu, e nós ficamos abrigados no local fora, e a gente voltou para casa para pegar alguns pertences pessoais. A televisão que estava aqui, ela estava ali, ó, a uns 3 metros de distância. Veja bem, como é que você consegue pegar isso daqui e tirar aqui sem a mão humana? Exato. Abalos. Abalo, né? Abalos. Então, tudo isso que acontece, são coisas que estarão acontecendo ali. Veja a coisa interessante. Então, ele coloca em linguagem para todos entenderem. Sim. Veja que coisa interessante. A palavra dinossauro não existia até o ano 1835, se não me engano. Sim, ela é nova. Era dragão. Dragão. Todos os dinossauros que se referiam eram chamados de dragões. Né? Eram chamados de dragões. Então, essa linguagem que João está usando aqui é aquilo que ele via para que todos entendessem. Sim. Né? Aí no versículo 15 ele diz assim: os reis da terra, os grandes, os chefes militares, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do cordeiro. Eita. Então, veja. Eles sabiam, né? Como é que esse pessoal aqui sabia que isso aqui que estava acontecendo era a ira do cordeiro? Porque lembra que os mártires estavam pedindo lá, né? Sim. Até quando? No quinto selo. No quinto selo. Até quando não vingarás o nosso sangue e dos nossos irmãos que morreram conosco? Foram-lhe dadas as vestes brancas e dito: aguardai até que se complete o número daqueles que vão morrer também. E aí, aqui vem a ira. Agora é a vingança do sangue dos mártires, daqueles que tinham sido mortos por causa do sangue, por causa do nome de Jesus. E aqui, essas pessoas, aqui ó,
reis. Todo mundo, não sobrou ninguém. Olha só, militares, escravos, livres, eles se esconderam em cavernas. Quando João viu eles se escondendo em cavernas, ricos se escondendo em cavernas, hoje, quando nós olhamos, parece que é fácil quando nós vemos essas pessoas construírem bunkers debaixo da terra. Ela que são uns porões, né, que se faz no chão muito com uma fundação muito forte, né? Muito forte. E lá colocam comida para... sei lá, tantos anos, né? Tantos anos. Comidas desidratadas, né? É até chamado, são as casas subterrâneas para o Apocalipse. Tem vários construídos, tem para venda, né, para você ter lá o lugar onde você vai. Então João viu eles se escondendo nesses lugares e dizendo, olha, cai sobre nós, né? Olha, cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Eles sabiam que isso aqui era castigo, era a ira divina caindo sobre eles. Que tinham pisado na bola. E uma coisa interessante, eles não se arrependeram, eles queriam se esconder de Deus, mas não se arrependeram. Uau, interessante essa, hein, Alfredo? Então, olha que coisa interessante. Isso aqui, nós devemos entender, e é algo muito importante, muito precioso na palavra de Deus, que são pontos onde nós, às vezes, quando lemos todas as Escrituras, todas essas partes que passam, todos esses detalhes que a Escritura nos dá, ele tem que culminar em uma única doutrina. Quando Jesus diz, ninguém vem a mim se o Pai não me der. Então, o que Jesus está dizendo? Para ir até Jesus, para uma pessoa receber o Cristo, primeiro o Pai, o soberano de tudo, tem que dar essa pessoa a Cristo. Se Deus não deu essa pessoa a Cristo, se Deus não escolheu essa pessoa para ser salva, ainda que ele veja todas essas coisas acontecerem, não haverá arrependimento. Uau. Haverá medo, mas não haverá escondimento, mas não arrependimento. Então, no caso aqui, por exemplo, a igreja não é essas pessoas. Se não é igreja, porque se é igreja, se arrepende. Então, quem são essas pessoas aqui? Exato. Então, veja que aqui, mais uma vez, nós vemos uma prova de que essas pessoas estão se escondendo, de que a igreja não está aqui. Lá para frente nós vamos ver de novo que os homens não se arrependeram das suas... Rapaz, aconteceu absurdos, mas ninguém não baixou a crista, não. Por quê? Porque arrependimento é coisa do Espírito Santo de Deus. E se o Espírito Santo não está? Lembra que João diz, agora ainda vocês sabem aquele que o contém, né? Que detém, aquele que o detém. Paulo fala, né? Vocês sabem aquele que o detém. A partir do momento que não tem... Que não tem mais, a igreja não está aqui, não é? Então não há conversão, não há arrependimento, não há aquele pensamento, peraí, nós estamos sendo castigados por causa dos nossos pecados, qual é a nossa reação? Eu preciso me converter. Sim, agora não, ele fala, escondei-nos de Deus, nós não queremos ver Deus, não queremos nem vê-lo, porque nós não queremos se arrepender. Não quero vê-la face a face, não. Eu vou me esconder. Então são pessoas aqui que não são salvas. Lembra que o apóstolo Paulo fala dos vasos de ira preparados desde a fundação do mundo? Isso é uma coisa muito, muito séria. Muito né? sério, E é muito profundo para se entender essas coisas. Esse caminho de entendimento dessas coisas é devagar. Nós vamos estudando, lendo, orando, pedindo que o Espírito Santo vá abrindo a nossa mente, nosso coração, para nós entendermos o plano e o projeto de Deus sobre todo o universo e reconhecendo a soberania divina, que ele tem o poder sobre todas as coisas. Esse cai sobre nós aqui teria alguma similaridade lá com quando Jesus Cristo estava sendo crucificado, que eles pediram que o sangue caísse sobre eles? Ou que o sangue desse inocente não cai sobre nós, né? Sei. Né? Aqui o que acontece quando eles dizem assim, cai sobre nós, vai ter uma parte aqui, lembra-se que esses versículos aqui está dando uma geral e depois vai se desenrolar lá. Isso se refere, vai ter uma parte na tribulação em que os homens buscarão a morte. Mas não acharão. Mas não acharão, porque a morte vai ser tirada. É porque, veja bem, aqui essas pessoas estão dizendo, olha com quem que elas estão falando. Elas estão falando com os montes. Elas não estão falando com pessoas. Estão falando, disseram aos montes e aos rochedos, cai sobre nós e esconde-nos. De quem? Da face daquele que se assenta no trono e o quê?
da ira do cordeiro. Então, quer dizer, aqui também está falando o quê? Está falando aqui de duas coisas, quem se assenta no trono e da ira do cordeiro. Então, eles estão falando com os montes. Estão falando, né, com os montes. Eu vou me esconder aí, que esses montes nos escondam disso. Essas pessoas receberão a mensagem do evangelho na tribulação. Né, quando Israel estará pregando, nós falamos em outra aula, né, sobre isso, Israel estará pregando no mundo, pessoas vão se converter, pessoas estarão pregando, e quando eles verem isso, eles dirão, não, realmente está acontecendo, nos esconda. Sim. E no versículo 17 ele diz assim, ó, pois é vindo o grande dia da ira deles. Deles quem? Do Pai e do Filho. Que está escrito, né? Porque está aqui anteriormente falando, né? De quem está sentado do trono e da ira do cordeiro. Pai e Filho. Pai e Filho. Aqui. Né? E ele diz assim, e quem poderá subsistir? O capítulo 7 vai dizer quem poderá subsistir. Opa! Ué, mas você já... É só no capítulo 7, então, que a gente vai saber. Só no capítulo 7 que a gente vai saber. Só no próximo capítulo. No próximo capítulo vamos saber quem que vai poder subsistir. No próximo episódio, quem é que vai aguentar esse tranco aí? Quem é que vai subsistir a ira do cordeiro. Uau! Né? Sendo derramada aqui. Da ira deles. Da ira deles quem? O Pai e o Filho. E aqui não tem misericórdia, né? É derramada a ira sem misericórdia, porque... O Espírito Santo, que é da igreja. Pai e o Filho, não, eles estão aqui nessa história. Muito bem, então... Quando a gente fala, né, quem rejeita o filho, rejeita o pai também. E aqui está falando o quê? Dos dois aqui, né? Dos dois, porque é o que Jesus diz, né? Aquele que não me recebe, não recebe aquele que me enviou. Uau. Então a pessoa... uma coisa muito séria que nós dizemos, e é por isso que nós acertamos nisso, quando se dizem assim, todos os caminhos levam a Deus. Não, o único caminho que leva a Deus é Jesus Cristo, porque ele diz... Você pode crer que existe um Deus criador do universo, mas se você me rejeita a mim, você está rejeitando esse criador. Okay. Não é? Uhum. Então, é o único caminho para se chegar a Deus e é por isso que quando vier a ira... O grande dia. Muito bem, Alfredo. O dia aqui está escrito em letra maiúscula. Então, o dia do Senhor, você veja que não é um único dia, é um período de tempo. Eu pensei que era um dia só, não, Alfredo. É o período de tempo da tribulação, é o grande dia do... Por isso que é o grande dia, né, do Senhor. Né? E aí nós vemos aqui na imagem, olha lá, Sim. fogo, né, caindo do céu. Sim. Né? Aí, olha lá. As estrelas caindo como a figueira sendo balançada. Sim. O sol escuro. Nós tivemos aqui há uns dias atrás, ainda está tendo de vez em quando, tá pegando fogo aqui no Canadá. Sim, no norte aqui. No norte aqui, e chega a fumaça aqui, né? E o sol, quando durante o dia você olha para o sol, você fala, meu Deus. Vermelho. Vermelho. É o sol vermelho. Olha aí, nós estamos aqui desse local que aconteceu aqui, desse incêndio que aconteceu no Canadá aqui, nós temos aí tipo 2.000 quilômetros. Mais ou menos. E essa fumaça chegou aqui nessa região, nós ficamos aí quase uma semana... Né, com ar muito pesado. Muito pesado. Sendo que 2 dias foi muito forte. Foi até aconselhado que não se saísse, né? Foram. As ruas. E a gente olhava pro sol, ele estava vermelho. Uau. Então rapaz, você imagina, era né? Tem uma coisa, sabe, assim... Coisa terrível. Você olha, tá nublado, mas nublado não tá desse jeito. É esquisito. Um negócio muito estranho. Então, imagine como não será neste dia. O grande dia, um período. Um período de tempo. Uhum. Se fosse um dia seria muito bom, se fosse né? um dia passaria, porque vai tudo acontecer num dia, não dá tempo. Sei. Né? Você vê, terremoto, estrela caindo do céu, abalo sísmico, um monte de coisa acontecendo numa hora, num dia só. Um dia de tribulação, ok, mas aqui tá falando o quê? Desse dia aqui, quem pode suster-se, né? Quem pode manter-se em pé. Quem poderá subsistir, quem poderá ficar de pé nesse grande dia que haverá da ira de Deus e do Cordeiro. Eles vão saber que é ira. Né? Então, você veja, a diferença da ira e da correção é que a correção é com amor. Sei. A ira não tem amor. Lembra daquilo quando os pais diziam assim, olha, eu tô te corrigindo, tô te dando umas varadas aqui, mas eu tô te dando umas varadas com amor. Se a polícia te pegar, meu filho, não vai ser com amor. É diferente, né? Tô te dando umas varadas para que a polícia não bata em você um dia, né? Os pais usavam falar isso antigamente muito, né? Porque se a polícia for te bater, ela não vai te bater com amor, não. Ela vai bater no caso é a mesma coisa. Então aqui não tem amor nessa história, A ira não tem amor. Aqui não é amor. Então nós dizemos, Deus é amor. Exatamente. E Deus é justiça também, porque o amor é justiça. E nesse momento ele descarrega a ira.
né? E a ira de Deus... Está escrito, tá, gente? Está escrito aqui. Tá aqui, a ira do Cordeiro. Está escrito aqui no capítulo 6, no final, fechando o 6º selo. E depois o que vai acontecer? Vai haver um vácuo aí, né? Um hiato, né? É uma pausa. Uma pausa. Pronto, pausa, tempo, né? Aí entra o quê? Os 144 mil. Exatamente. Você vai saber quem são. Alfredo, rapaz, depois tem a visão dos glorificados, tá? Aí sim, depois vai ter a abertura do 8º selo, mas aí já começa selo com trombeta. Gente... o 7º selo abre as trombetas. Sim. E aí nós vamos ver. Esse dia do Senhor vai ser terrível para quem estiver aqui. Então, quando fala assim, olha, escondei-nos da ira do Senhor, como pode a igreja estar recebendo a ira do Senhor e do Cristo, sendo que o Cristo comprou a noiva com seu sangue? Com certeza. E eu sempre falo em relação à questão da igreja, né? Seria assim no meu ver, né? Seria uma injustiça muito grande. A igreja que já não está mais aqui, né? Que já aqueles que estão dormindo no Senhor, quer dizer, essa parte da igreja não iria participar da tribulação e uma parte da igreja iria participar? Não. Então não bate, né? Não bate. A igreja, a noiva de Cristo... É uma só. É uma só. É uma só. Em todos os tempos. No dia que for completado o número, pronto, fechou. Fechou. Essa é a noiva de Cristo, é a noiva do Cordeiro, a qual ele cuida, não é? Já pensou que nós somos igreja, né? Muito bem. Hoje, amanhã, depois a gente, né? O Senhor nos chama, acabou, né? Nós vamos esperar todo esse tempo, né, dormindo no Senhor. Muito bem. Aí os outros que virão, que serão igreja, que vai ter muitas pessoas que são igreja, o que vai acontecer? Eles vão sofrer por isso? Nem pensar. Só receber a ira de Deus. Né? Isso aqui não é uma simples perseguição. Perseguição a igreja sofre até hoje, em alguns lugares. Sim. Mas se você for cristão, você vai morrer. Né? Isso aqui não é uma perseguição, isso aqui é a ira. Sim. Derramada do Cordeiro. É uma verdadeira catástrofe o que vai acontecer aqui, né? Exatamente. Ok, Alfredo. Então tá aí, ó, gente. Abriu-se o 6º selo e hoje nós já estamos encerrando esse Parabolando Podcast de hoje, né? Eu aconselho a você a estar ligado, a saber, né? Aonde, né, nós estamos localizados, né? Conhecer mais da palavra do Senhor, porque a própria palavra diz que o povo do Senhor erra porque falta-lhe conhecimento. Exato. E eu completo, né? Conhecimento sem prática, porque não adianta conhecer também e não praticar. Não. Tá? Então, é isso aí. Inclusive para os gregos, eles diziam o seguinte, o que é o conhecimento? Não é um acúmulo de coisas que você aprendeu. Não é um acúmulo de aprendizado, é a prática do aprendizado e conhecimento. Então, você sabe fazer um pão? Sim. Sim, eu li na receita. Mas você já fez algum pão na sua vida? Eu nunca fiz, então você não sabe. Ok. Você não tem conhecimento de fazer. Assim era para os gregos, né? Então, ter conhecimento é aquilo incorporar na sua vida e se tornar algo prático na tua vida diária. Natural. E você conhecer o que se faz. É isso aí, Alfredo. Então, suas considerações finais sobre esse 6º selo de hoje e nós vamos nos despedindo logo após a sua palavra. Ok, então, meu irmão, minha irmã, que coisa boa é ser a noiva de Cristo, é ser a igreja, é pertencer a esse povo que vai morar com Jesus Cristo, que estará nas bodas do Cordeiro. E que nós possamos continuar, né, falando desse amor de Jesus enquanto há tempo, a todos aqueles que nós conhecemos, a todos aqueles que nós amamos. Bem precioso. E a todos aqueles que nos odeiam. Né? Nós devemos pregar a eles também para que um dia eles se convertam também e conheçam esse amor. Que o Senhor não tem prazer que nenhum se perca. Nenhum se perca. Não é prazer de Deus que nenhum se perca. Não, nem pensar. Okay? Tá bom, então. Então, pessoal, foi um prazer tê-los conosco aqui mais uma vez no nosso episódio, né, sobre o 6º selo. E nos vemos até o nosso próximo episódio, já adiantando para você, como nós falamos, 144 mil. Quem serão? Aguarde. Quem são, né, essas pessoas? Quem são esses que estão escritos aqui no capítulo 7? Então, nos vemos. Senhor abençoe a todos e aquele abraço. Bye, bye. Tchau.